E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai resolver um exercício aqui sobre transferência de calor sobre uma placa plana. Esse exercício diz que temos a superfície superior de um compartimento aquecido, possui uma porção muito lisa, que é chamada de A, e outra acentuadamente rugosa, B, e encontra-se em contato com a corrente de ar atmosférico. Com o interesse de minimizar a transferência de calor por convecção total na superfície, qual dessas orientações, 1 ou 2, é preferível? E fala as condições do ar atmosférico que está cruzando, também na superfície da placa plana, e qual é a taxa de transferência de calor por convecção em toda a superfície dessa orientação. Bom, tem uma questão teórica aí que está envolvida, que é o seguinte: se você tem uma superfície rugosa, ela funciona, a gente entende a superfície rugosa como um ativador de turbulência. Ou seja, se você está na configuração, essa primeira configuração aqui de cima, onde você tem uma superfície lisa e depois a rugosa, é entendido que o seu escoamento vai ser turbulento, que seu escoamento começa nessa placa lisa com um escoamento laminar, porque ele não tem nada para ativar a turbulência naquele escoamento, ele vai transicionar naturalmente naquele número de Reynolds crítico que a gente conhece. Se o escoamento for com a placa rugosa na frente, é entendível, com essa configuração 2 aqui, onde a placa rugosa B está na frente, a gente entende que essa placa rugosa ativa a turbulência naturalmente, ou seja, você não precisa se preocupar com transição de turbulência, ele como se o escoamento já chegasse turbulento na placa em B e aí ele fosse desenvolver turbulento o resto da placa toda, porque não tem nada ali que vai relaminarizar esse escoamento, ele vai continuar turbulento o resto de toda a solução. Então a gente vai ter duas condições. Vamos considerá-las aqui primeiro. A única condição que nos interessa, na verdade, para saber qual que é a fórmula que a gente vai utilizar, essa condição B. A gente quer saber, olha, se no final da placa, no caso dessa placa B aqui, se a gente vai ter um escoamento laminar ou turbulento. Tá? Então a gente vamos analisar isso daí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa placa B aqui, ó, essa configuração 1. Configuração 1. Nessa configuração, qual que é o número de Reynolds? Se você tiver em L, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a essa velocidade, campo livre, vezes o L, que é essa distância toda aqui da placa, de 1 metro, dividido pela viscosidade cinemática. Essas contas aqui eu fiz, pessoal, elas dão o seguinte: esse Reynolds de L dá 1, acho que dá mais ou menos assim, ó, aproximadamente 1 vezes 10 a 6, que ele é maior do que o Reynolds crítico. A gente sabe que essa configuração está dando maior do que o Reynolds crítico que a gente normalmente usa, que é 5 vezes 10 a 5. Então ele está dando muito maior do que o Reynolds XC, que a gente normalmente usa para transição natural. Ou seja, esse escoamento no final da placa na configuração 1 ele vai ser turbulento. Ou seja, a gente pode utilizar aqui, a fórmula que a gente vai utilizar para a configuração 1 é a configuração da camada limite mista. Tá? Vai ter uma parte laminar e uma parte turbulenta. Já a configuração 2 ela já chega com escoamento rugoso, então ela vai transicionar para turbulência, a gente não precisa se preocupar, vai ser sempre turbulento. Sempre turbulento. Nessa configuração, você vai utilizar essa fórmula aqui, ó, que a configuração, você quer calcular qual que é a troca de calor ao longo ali da placa toda, é essa daqui, ó. Você vai ter que utilizar o número de Nusselt, sem considerar, considerando que o escoamento é todo turbulento o tempo inteiro, sem a transição dele em x igual a zero. Essa que é a ideia. Ou seja, aqui já está meio claro para a gente de ver, mas qual dessas duas aqui fórmulas, será essa fórmula ou a fórmula de cima que vai dar para a gente a menor troca de calor? Olha, essa fórmula aqui de cima é exatamente igual a de baixo, as duas são a mesma coisa, só que na fórmula de cima você tem um desconto aqui, esse descontinho de menos 0,81, de menos 871, ou seja, nessa multiplicação aí, Então, a gente pode fazer as contas, e verificar. Se vocês fizerem essas contas aqui, ó, o número de Nusselt aqui em cima, o número de Nusselt nessa configuração 1, pelas minhas contas aqui, vou colocar o número de Nusselt 1, tá? Ele vai dar igual a, deixa eu ver nas minhas contas aqui, deu 1.366 o número de Nusselt. E o número de Nusselt na configuração 2, Nusselt 2, ele deu igual a 2.139, que é maior, ou seja, o Nusselt 2 ele vai ter, é uma coisa meio clara pra gente, A turbulência tem mais troca de calor. Você tem turbulência ao longo da placa plana toda, você vai ter mais troca de calor naquela placa do que uma placa que tem região laminar, que tem menos troca de calor. Beleza? Então a região laminar ela ajuda nisso, ela ajuda a dar esse buffer aí de como se fosse um isolante ali da troca de calor. Ou seja, o que você utilizaria para o final das contas seria esse número aqui, ó.
para chegar para calcular o que ele pede, que na verdade está pedindo aqui para a gente calcular, olha, qual que seria a taxa de transferência de calor por convecção em toda a superfície para essa orientação que minimiza a troca de calor. Aí é só substituir aqui, a gente vai ter o nosso número de Nusselt, que é igual ao número de Nusselt, escrevi M aqui, Nusselt 1 médio, que é igual a H vezes a distância L, esse H médio, a distância L sobre o kappa. Eu vou buscar as propriedades que eu preciso, né? Eu preciso do kappa para resolver esse problema. Eu também precisava aqui, né, dessa viscosidade cinemática, né? Onde que eu busco o Ni e o kappa, né? Eu vou buscar eles nas tabelas para o ar, gás ideal, onde eu tenho para a temperatura de filme. Tem a temperatura de filme igual a Ts mais T infinito sobre 2. É lá que eu vou buscar essas propriedades. Eu vou buscar lá, procuro nas tabelas do livro lá de transferência de calor, vou lá em gases ideais, ar, aí eu vou ver que tem para cada temperatura, eu tenho o Ni, eu tenho o K de condutividade térmica, eu tenho o Prandtl, também tem um monte de coisas lá, um monte de valores que podem ser utilizados, tá? O Prandtl também, né? Eu até esqueci que é o Prandtl, a gente também vai precisar, né? Prandtl, o Ni e o Kappa, todos eles são buscados lá nessas tabelas, tá? As tabelas estão lá no final do livro do Encropera. E aí você vai encontrar então esse valor aqui a partir daqui você encontra o valor de H, o H barra. Encontrou H barra, o problema está resolvido, né? Porque seu H barra vai cair aqui no final na solução da sua troca de calor. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a taxa de transferência de calor. Então ele quer multiplicado pela área. A taxa de transferência de calor é igual ao H barra vezes a área. Você tem que calcular essa área aqui também, ó, que é 1 vezes meio metro, e você vai ter essa transferência de calor que é dada pela temperatura da superfície menos a temperatura do infinito. E aí você resolve a sua solução. Nas minhas contas aqui deu o seguinte, ó, o H, nas minhas continhas, só como conferência aqui, deu H para configuração 1, ele deu igual a 39 watts por metro quadrado Kelvin, e o Q ponto ele deu igual a 1570 watts. Eu arredondei um monte de coisa aí também, porque eu acho que não estava com muita paciência de ficar fazendo conta nesse caso não, tá? Mas dá mais ou menos por volta disso daí, beleza? Então, fica essa solução para vocês, espero que vocês tenham gostado, e um abraço, até mais.